Caríssimos irmãos em Jesus e Maria, a minha saudação fraterna de paz e alegria. Se nós olharmos a vida dos santos, se nós lermos suas vidas com bastante atenção e ampliarmos a nossa visão para o contexto social em que viveram, eles estavam como que chagados pela realidade da igreja de sua época, da sociedade de sua época. Que eu diga Santa Teresa d'Ávila, que eu diga São João da Cruz, que eu diga Santa Paula Francinetti, que eu diga os mártires, que são como que coluna do cristianismo ao lado dos santos padres. Que eu diga Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, que eu diga Santa Teresinha do Menino Jesus, que nasce no período do jansenismo e também da grande epidemia de tuberculose que varreu a França. Que eu diga Santa Joana d'Arc, tanto se envolveu com reta intenção para ajudar ao rei, que foi vítima de seus algozes. Então, cada santo, ele não é santo isolado do contexto em que viveu. Ele não é santo à procura de uma espécie de espiritualidade pessoal, de uma contemplação adquirida para si. Eles estão inseridos na realidade e, por causa da realidade, eles querem ser santos para dar à igreja as virtudes da sua imolação, do seu holocausto voluntário, não é? Nós não vamos encontrar, até os anacoretas, os monges do deserto, eles estão em perfeita sintonia com a sua época. Nós não vamos encontrar santos que, alienados da situação social que viveram um céu antecipado, não é? Uma religião irresponsável, uma contemplação ilusória. Tudo se torna para eles motivo de denúncia profética. Tudo se transformava para eles em motivo de intercessão, de imolação perene pela igreja. Os santos são pessoas muito ousadas, é verdade, mas eles são muito preocupados com o bem da igreja. Eles eram muito preocupados com a dimensão do evangelho e queriam fazer algo, assim os fundadores de congregações, assim os fundadores de ordem religiosa, preocupados com o contexto que viam e que incomodava suas consciências, que batia muito de frente com a experiência batismal que levavam. Nós não vamos encontrar santos voltados para si, enrolados para dentro de si como caramujo, não é? Nós vamos encontrar seres abertos para a realidade e querendo transformá-la por meio de uma vida santa, de uma vida na caridade, na esperança e na fé. É admirável quando a gente olha para a coxa de retalhos da igreja e nós encontramos ali os santos, cada um com a sua índole, cada um com a sua maneira de ser igreja, cada um usando o dom específico da vocação que recebeu. A gente não vai encontrar nenhum santo que está querendo plagiar o outro, mas imitar sinceramente a virtude uns dos outros. Nós não vamos encontrar nenhum santo que quer fazer fita, criar moda. Não, eles vivem o essencial do Evangelho sem saber que estão sendo observados. Até porque, irmãos, quem diz que nós somos santos é a igreja, por meio de um processo de beatificação e canonização. Os santos tinham um baixo conceito de si mesmo. Alguns santos chegaram até ao exagero de se sentirem as piores criaturas do mundo, o que hoje não casa com a pregação do valor da pessoa humana, o que hoje não combina com a pregação do amor incondicional de Deus, mas que no passado também era a mentalidade da época. Haviam santos que chegavam para Jesus, como Santa Rita de Cássia, como Santa Verônica de Giuliani, e diziam: aqui está a tua desgraça viva. Ora, aquele pensamento da época, a pregação dos santos da época, o tipo de leitura da época, dava assim como que a entender essas realidades. Hoje, à luz do magistério da igreja, hoje, à luz das novas orientações da igreja, nós não podemos pregar tais coisas e nem nos sentirmos assim, não é necessário. Nos sentir pecadores, sim, mas não desprovidos da graça, mas não rebaixados por Deus, mas não aniquilados pelo poder de Deus e pela sua luz. Deus nos dignifica na pessoa do Filho.
Verbo e vítima. Deus nos faz verdadeiramente caminhar à luz de Jesus, Verbo e vítima. E é por essa razão que nós encontramos em nós luzes e sombra, não é? O princípio do bem e a presença do mal. As qualidades inerentes ao batismo, mas também aquilo que ficou como consequência do pecado original. O que eu quero dizer hoje para a nossa reflexão é que nós somos chamados a ser os santos do século XXI. Que nós somos chamados a sermos os santos dessa época. Mas, porém, antenados. Porém, muito atentos. Comungando das realidades mundiais. Tomando parte na dor dos pobres, dos mutilados, dos equivocados, dos que são silenciados pelo poder político nacional e internacional, assumindo o lugar de pobres pecadores no cenário da igreja e nos santificando, qualificando nossa fé, dando testemunho, fazendo valer aquilo que os discípulos de Emaús sentiram quando, depois que identificaram que Jesus estava vivo, voltaram para Jerusalém para anunciá-lo. Por isso, meus irmãos, hoje a reflexão nossa é justamente isso. Santidade voluntária. Santidade no aqui e agora. Santidade espontânea, responsável, impregnadas do hoje, observantes do que está acontecendo a nível de mundo, não alienada. Santidade eclesial, santidade para valer, santidade que faz valer o batismo, santidade que sai de nós para o mundo, santidade que abrange. Santidade que conquista, santidade que comunica Deus, e não retraídos em nossas comunidades, em nossos carismas, em nossos grupinhos fechados. Então isso não é igreja, não é experiência eclesial de Jesus e muito menos testemunho da caridade cristã. Quanto mais nos fechamos em grupos, comunidades, segmentos eclesiais, mais nós seremos protagonistas de uma igreja que não fala mais aos homens, que não mais representa Deus para o mundo. Ao contrário, a igreja está viva, ela segue a sua jornada rumo ao fim para que foi fundada. A igreja está presente e quer ser presença, mas através de mim, das minhas obras, das minhas atitudes, do meu pensar, do meu falar, do meu existir, do meu coexistir, do meu estar presente, do meu fazer parte. Que Deus assim nos abençoe, que Ele patrocine essa santidade, que Ele venha em auxílio dos nossos desejos de sermos santos, revigore as forças, anime verdadeiramente o nosso afeto, para amarmos essa humanidade com todos os altos e baixos e marcarmos presença pela nossa passagem nesse mundo, que outra coisa não deve ser do que uma representação viva da pessoa de Jesus, Verbo e vítima para nós. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica Christus Dominus.